Na última aula do GI do Mental Ray, nós paramos com esta situação, onde nós configuramos o raio dos fótons e a quantidade de fótons. Existem mais alguns parâmetros a serem estudados. Vamos entrar na tela de Render Setup, F10. Veja o decay. Olha só o que é isso. Ele significa a velocidade com que o fóton de luz vai perdendo energia à medida que se afasta da fonte luminosa. O valor padrão dele é 2,0. Se nós diminuirmos este valor, por exemplo, vamos diminuir bastante, para 0,8, veja só o que acontece. Bom, ficou tão claro que acabou estourando. Então, para explicar melhor, eu não posso diminuir tanto. Vamos deixar, estava em 2,0, vamos deixar em 1,5. O fato que o que ocorre, veja que mesmo 1,5 fica horrível a cena, é que os fótons, eles demoram mais tempo para perder energia. No momento que ele demora mais tempo para perder energia, a iluminação acaba estourando. Então nós temos que mexer muito pouco nesse valor. O padrão é 2,0, vamos colocar 1,8. E se nós aumentarmos o padrão, o valor do decay, ele vai perder energia mais rápido à medida que se afasta da fonte de luz. Isso vai deixar a cena com bem menos GI e, consequentemente, mais escura. Vamos aumentar para 2,8. Então o GI da cena irá diminuir, porque a intensidade dos fótons de luz diminui. Veja que 2,8 nem tem GI mais na cena. Então ela não apenas escurece um monte, como perde totalmente seu GI. Aqui nós voltamos a ter uma cena totalmente chapada, sem efeito nenhum de iluminação global, o que é horrível, tá? Vamos mexer nesse valor como deixar 2,2. Isso vai muito do gosto de cada cliente, de cada profissional da maquete eletrônica. Eu não mexo nesses valores, eu deixo o valor padrão de 2,0. Vejo que o Final Gather está habilitado, sem mexer em nenhum valor. Veja que com 2,0 tem o GI na cena, só que de forma mais suave do que com 1,8. Vamos clonar os três para comparar. Vamos colocar aqui 2,4. Então aqui está a diferença entre os três valores. Vou tentar diminuir aqui a janela um pouco para nós percebermos. Vamos analisar a parte da parede azul, pelo menos. Senão as três não vão entrar na tela. Veja só como com 2,4 praticamente não aparece nada de GI. Este do meio é o valor padrão, 2,0, e aqui é 1,8. Veja que com 1,8 está super forte o GI, a cena está super clara. Aqui talvez haja um exagero. O padrão é 2,0. Então vamos deixar com o valor padrão, 2,0. Este parâmetro aqui de baixo, ele vai fazer o seguinte. Lembra quando nós estávamos apenas com
o GI habilitado, com raios pequenos que dava para ver as bolinhas. Vamos deixar em 2 aqui. Pronto. Vamos ver aqui de volta os fótons. O que aquele valor vai fazer, aquele parâmetro irá fazer é unir os fótons que estejam próximos um do outro. Eles vão unir a que distância? A distância que você colocar aqui. Vou botar 5 centímetros, por exemplo. Por que está escrito Saves Memory aqui? Porque isso vai economizar memória. Uma vez que ele une a quantidade de fótons que está nesse raio de 5 centímetros, isso consequentemente diminui a quantidade de fóton que tem na cena. Vamos clonar essa cena e desabilitar a função. Veja só a diferença que ele faz. Está renderizado. Vamos clonar esta cena também. Eu vou colocar um valor mais baixo, como 1,5 centímetros. O valor de 5 tinha sido muito alto. Temos que esperar a emissão dos fótons, o cálculo da emissão dos fótons, e depois a renderização. Aqui já não se nota tanta diferença do que no primeiro. E com valor de 5, a diferença é absurda. A questão é que quando nós habilitamos essa opção, como eu falei, ele vai usar menos memória, mas o seu mapa de fótons vai ser menos detalhado. Como você viu quando o valor estava em 5. Então, eu não aconselho usar este parâmetro. Se você souber configurar bem o tamanho do seu mapa, o tamanho do raio do fóton e a quantidade de fóton, você não precisa ficar se preocupando com memória de computador. É só você não colocar valores altíssimos, absurdos, aqui como 3, 4 milhões, em uma cena que não precisa 3, 4 milhões. No momento que você tem uma cena que precisa 3, 4 milhões, isso é outra história. Mas então comece aos poucos, comece com 50 mil, depois vai para 100 mil, 200 mil, 300 mil, e até que a cena vá se preenchendo. Então você não precisa se preocupar com este recurso aqui. Que na verdade esse recurso nunca vai lhe dar uma iluminação melhor. O objetivo dele é economizar memória RAM do computador. Agora este valor aqui embaixo, este parâmetro Optimize for Final Gator, se dá da seguinte forma. Vamos usar este mapa de fótons aqui. O que ele vai fazer é o seguinte. Cada fóton na cena, ele irá armazenar uma informação adicional. Essa informação adicional, nessa informação consta algumas informações sobre os fótons vizinhos a um fóton específico. Vamos diminuir aqui para explicar melhor, colocar 50 mil. Pronto, agora dá para ver direitinho cada fóton. Voltando à explicação. O que essa informação faz, esse parâmetro faz, é que um fóton agora ele tem a capacidade de reunir uma informação adicional. O que ele faz é reunir a informação da intensidade da iluminação dos fótons que são vizinhos a ele. Então, se nós pegarmos um fóton qualquer aqui que esteja aqui no teto, ele está reunindo a informação de toda uma região de fótons vizinhos a ele, que circundam ele. A informação que ele reúne é a intensidade
da iluminação dos fótons que são vizinhos a ele. Para que ele faz isso? Para melhorar a renderização quando nós usarmos o Final Gator. Então, nós clicamos nessa opção, otimizar para Final Gator. Haverá um passo a mais de render, veja só. Vamos colocar bastante aqui, 600 mil de novo, para demorar mais o render. Aqui tem a emissão de fóton, agora tem a renderização. Só que eu esqueci de habilitar o Final Gator lá em cima, então não vai funcionar. Pronto, agora o Final Gator está habilitado. Porque, como eu falei, esse recurso só funciona usando o Final Gator. Vamos renderizar de novo. Aqui está a emissão de fótons. Agora apareceu aquele terceiro passo de render, que foi muito rápido. Aquele terceiro passo de render, ele era exatamente o que eu havia explicado. Eram os fótons que haviam armazenado essa informação adicional referente à iluminação dos fótons que estão próximos a ele. Vamos renderizar de novo. Veja aqui a emissão de fótons. E agora, muito rapidamente, aparece um outro passo de render. Embora este passo de render esteja ali, e antes não estava, ele não vai usar muito tempo de render a mais. Só que ele irá aumentar bastante, irá diminuir bastante o tempo de render final com o Final Gator. Então vale a pena sim habilitar essa opção. Porque embora nós tenhamos um passo de render a mais, o seu tempo de renderização no total da cena ele será menor. Isso não irá influenciar na qualidade da iluminação da cena, não. Não é como o valor de cima, que nós vimos que mexe bastante na qualidade da iluminação da cena. Então, como nós vimos aqui, só funciona com o Final Gator ativo. Se não tiver ativo, não tem sentido trabalharmos com isso aqui. Para terminar esse tutorial de iluminação global com os mapas de fótons, faltou este valor de múltipla. Podemos alterar entre branco e preto. Isso aqui é exatamente a energia de cada fóton. Se colocarmos o valor 1, que é o padrão, ele terá uma intensidade de luz de 1, ou podemos aumentar a intensidade do fóton. E lógico que a cena ficará muito mais intensa. Veja só. O GI fica muito mais intenso. Porque isso aqui é exatamente a intensidade dos fótons. Não é a mesma coisa que o decay. Você não pode confundir, porque a intensidade do fóton é uma coisa e o decay é a relação que o fóton começa a perder a intensidade de acordo com a distância da fonte de luz. São duas coisas bem diferentes. Então, multiplier nada mais é do que a intensidade dos fótons que saem da fonte de luz. É como se fosse a intensidade da lâmpada, você pode raciocinar dessa forma. Nos tutoriais passados de iluminação, nós temos o valor multiplier nas lâmpadas, que está aqui, multiplier em 0,5, e esse é o multiplier dos fótons. Se tiver esse tipo de raciocínio, está correto. Então, isto finaliza o nosso segundo tutorial de GI e mapa de fótons. Obrigado por terem assistido a mais esse tutorial e até o próximo.